Sejam todos bem-vindos ao Homem Otaku e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o anime que eu recém dropei, Devilman. Só que para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto eu vou falar um pouco sobre a obra original, o mangá. O mangá de Devilman foi escrito pelo autor Go Nagai e foi publicado na revista Shonen Magazine de junho de 1972 até junho de 1973. E pouco menos de um mês da sua primeira publicação, ou seja, em junho de 1972, foi lançado esse anime que nós vamos falar nesse vídeo. E ele foi lançado com 39 episódios, só que ele não segue a história do mangá. Mas eu vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. E anos depois do lançamento do mangá, foram surgindo várias coisas baseadas em Devilman, vários ovas. E em 2018, ano passado, foi lançado Devilman Crybaby, que era uma obra que se propôs, ou se propunha, não sei se a palavra existe, a adaptar todo o mangá, só que numa forma de releitura. Que no caso é a releitura do diretor Masaki Uasa, que é um diretor que eu gosto muito. Ele já fez vários animes muito bons, como Tatami Galaxy e Ping Pong The Animation, que é uma das minhas obras favoritas. E Devilman Crybaby é uma das minhas obras favoritas. E eu até já fiz um vídeo falando sobre aqui no canal, então você pode assistir clicando no card que está em cima ou aqui, e o link também está na descrição. Mas bem, vamos falar sobre o tema do vídeo, que é o Devilman de 1972, e também vamos comparar um pouco com o Devilman Crybaby, que é uma obra que eu entendo um pouquinho. Bem, como eu já disse, o Devilman de 1972, ele tem 39 episódios e não segue a história do mangá, mas eu queria falar um pouquinho sobre a sinopse dele. Que na história original nós temos o Akira Fudo e ele tem um amigo, o Ryo Asuka, e esse amigo dele descobre que demônios existem e ele tenta fazer o Akira se transformar em um Devilman, que é um demônio com o coração de um humano. E assim ele quer revelar os demônios para a sociedade, derrotar os demônios e tudo mais. Só que na história desse anime que não segue o mangá, não é bem assim. Temos o Akira Fudo, nessa história o Ryo Asuka nem existe, inclusive eu acho que isso é um defeito, porque o Ryo Asuka, tanto no mangá quanto no Devilman Crybaby, é um personagem tão importante quanto o Akira, se não até mais importante, mas enfim. Aí ele não existe nessa história e o Akira, ele é uma palavra que ele exerce uma profissão que me fugiu o nome agora, arqueólogo, não sei, e ele e o pai dele são isso aí, que se não for arqueólogo vai estar me corrigindo aí na edição. Só que eles vão pro Himalaia, se eu não me engano, onde tem muitos Gerutais. Só que aí eles são mortos por demônios. Aí o demônio Devilman assume o corpo do Akira e vai viver com a família da Makimura Miki. E só que o Devilman meio que se torna um traidor para a tribo dos demônios porque ele se apaixona por ela e tal. É mais ou menos isso. Mas bem, eu queria falar primeiro sobre os pontos positivos, que são bem poucos sobre a obra. E os pontos positivos são, primeiramente, a opening, né, a abertura, que ela é muito icônica, muito marcante. Vocês devem ter visto algum meme com ela é muito boa. E ela diz um pouco sobre o que a obra fala, mas eu vou falar mais sobre isso nos pontos negativos. E outro ponto que eu achei muito bom é a estilização. Não é como o caso de Devilman Crybaby, que no caso do Devilman Crybaby, a estilização se deve ao fato do diretor gostar mais daquele estilo, tanto que podemos ver em Ping Pong The Animation, mas no caso do Devilman de 1972, essa estilização, acredito eu, se deve pelo fato das obras dos anos 70, mas por mais que fosse assim, eu considero isso uma qualidade, porque eu gostei bastante. E os pontos negativos, que são vários, eu gostaria de citar, porque eu já citei 2 vezes, é que não segue o mangá, e isso foi um baque pra mim, porque eu não sabia, eu fui assistir sem saber nada, porque recentemente a New Pop lançou aqui no Brasil o mangá de Devilman, só que eu não consegui comprar e eu decidi ler na internet por scan, e eu já havia assistido o Devilman Crybaby, então eu decidi assistir esse anime, porque eu falei, pô, vamos ver se é igual ao mangá, aí eu não sabia nada, fui assistir e me surpreendi, porque não tem nada a ver com o mangá, e ele é episódico. Então não segue uma história linear, cada episódio é uma história e você pode assistir, por exemplo, o segundo episódio você tem assistido o primeiro e assim por diante. Tanto que eu assisti até o início do episódio 8 e dropei porque eu não tava gostando, achei a obra muito maçante, muito chata. Tanto que eu até fiz um post lá no Twitter, uma thread que eu vou estar deixando aí na tela e vou estar deixando aqui na descrição para vocês quiserem ler. Inclusive eu vou até lançar um post lá no site, aí quando eu lançar eu aviso aqui, ou aviso no Twitter e põe o link na descrição. Mas bem, eu assisti, né, até esses episódios e achei eles bem chatinhos, assistíveis, tá ligado? Só que
foi inevitável, eu tive que dropar, dei até a nota 3. Mas antes de dropar, eu quis assistir o último episódio pra confirmar uma coisa que infelizmente foi confirmada mesmo, eu não queria confirmar isso. Que é o seguinte, eu pensei que, vamos pensar assim, se porventura no finalzinho eles introduzissem o arco, então se eu assistisse só o final eu nem ia entender nada. Mas não foi bem assim, eu assisti o último episódio e ele segue a mesma vibe dos outros, você pode assistir o primeiro episódio e pular pro último que não vai ter problema nenhum. E se você fizer isso, você vai entender, na pior das hipóteses, 98% do episódio. O episódio segue aquela mesma base e ele é bem chato e bem maçante. E ele ainda acaba com um final meio aberto. Só que o que acontece? Devilman, esse de 1972, que nós estamos falando no vídeo, ele não segue o que o mangá segue nem o Devilman Crybaby, que é aquele lance de mostrar quem são os demônios da sociedade, quem são os verdadeiros demônios, se são realmente os demônios, somos nós os seres humanos, como nós nos assemelhamos aos demônios e como nós podemos ser piores que eles. Nisso, que é algo bem importante, que é inclusive o que me fez gostar bastante de Devilman, não tem aqui nesse anime. Ele é só basicamente um anime de lutinha, que todo episódio é o Devilman lutando e derrotando um demônio diferente, com os poderzinhos disso, bem coisa, se eu não me engano, da época dos anos 70. Tanto que o nome dos episódios já diz um pouco sobre o que o anime fala, que eu vou até pegar aqui a colinha, já volto para ler para vocês. Voltei, tá aqui a cola. E olha só, o primeiro episódio ele se chama Ressurreição da Tribo dos Demônios, o segundo se chama Demônio Sirene, aí o terceiro já se chama Demônio Gelg e o quarto se chama Demônio General Shanin. Então tu vê que 3 episódios já tem um lance de demônio no início do episódio, o nome do demônio. Que tu vê que é basicamente ele vai derrotar um demônio, no outro episódio vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro, e assim por diante. Tipo, é uma coisa bem chatinha mesmo. Aí depois o quinto episódio já muda, mas a vibe é a mesma, sabe? Então foi tipo uma obra que eu esperava muito e me decepcionei bastante. Teve mais uma coisa que eu esqueci de falar que eu achei legal, é que algumas coisas do mangá são aproveitadas aqui, como por exemplo a Sirene, que não tem nada a ver, não, tipo, a personalidade dela não tem nada a ver com o mangá e com o Crybaby, mas ela aparece aqui, então achei isso bacana, porque como eu disse, o Ryo não apareceu e eu fiquei bem chateado porque ele é alguém bem importante. Mas bem, é isso. Foi uma obra que eu não gostei muito, que eu não aguentei assistir, que eu dropei, que eu me decepcionei bastante, que eu não recomendo, tanto que é uma obra que tem bem poucos usuários no My Anime List, se não me engano tem menos de 17 mil, e isso é muito pouco, porque para ser considerado uma obra popular tem que ter mais de 100 mil. Bom, isso é um consenso geral. E a média do My Anime List é 6 ponto alguma coisa, vou estar colocando na tela, isso é considerado mediano. Então você vê que o anime ele não chega a ser bom. Por isso que eu até dropei e não gostei, me decepcionei bastante. Eu tava evitando dropar ele porque eu queria ter dropado muito antes, porque eu aderi uma filosofia de não dropar animes para eu poder aumentar minha lista de animes completa, já que eu assisti 100 e poucos, isso é bem pouco. Mas eu não aguentei e dropei, e até agora eu decidi assistir um anime melhor, que é Sangatsu no Lion, que eu pretendo falar futuramente. O anime é muito bom, fala um pouco sobre depressão, várias coisas. Enfim, o anime é muito bom, mas bem, o assunto é Devilman, e Devilman me decepcionou, eu não recomendo. Mas antes de finalizar o vídeo eu esqueci de falar sobre a abertura, né? Desculpa. A abertura, eu vou estar colocando na tela, ela é muito boa, mas se for vendo a letra, ela fala, assim, sobre o que o anime fala. Tipo, vai falando os poderes de Devilman, fala que ele é um traidor. Aí fala, o poder tal faz isso, poder tal faz isso, porque é o que tem no anime. Tipo, ele sempre resolve os impasses dele e as lutas com poderes específicos. Bem, é isso, né? Se vocês quiserem assistir Devilman, eu recomendo que vocês assistam na Netflix o Devilman Crybaby. Recomendo que vocês comprem o mangá, que está sendo lançado pela New Pop. Se não me engano, vão ser 2 edições, lançou a primeira, aí não sei quando vai lançar a segunda. E é isso. Eu tô falando em mangá, eu tô vendendo meus mangás por um preço bem acessível, bem baratinho até. Vai estar aparecendo na tela, e eu deixei fixado lá no meu Twitter, então mais informações lá no meu Twitter que está aparecendo na tela, só mandar mensagem na DM ou comentar aqui no YouTube. Enfim, me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou estar informando quando vai ter vídeo novo lá, que eu não pretendo fazer vídeo toda hora, só 2 por mês, 1 por mês, enfim, quando eu tiver alguma coisa pra falar, tipo agora. E eu pretendo também postar bastante coisa lá no site que eu tô criando, porque eu tinha um site, só que eu excluí ele. Mas é isso, então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, beijo, tchau, tchau.